Quem se importa? Aqui quem fala é um viado, então pega a pipoca, violência moral e vem nessa! Você tem uns minutinhos para ouvir a palavra da dor? A dor não leva a porcaria nenhuma, a dor não é bosta nenhuma. A dor não vai te transformar em uma pessoa mais forte, a dor não vai te transformar em uma pessoa qualificada para fazer qualquer coisa que seja. Pelo contrário, ela te desqualifica. A dor não é uma situação que você tem que levar como se fosse um peso que você carrega nas tuas costas. A dor é como se fosse uma felicidade, uma tristeza, uma alegria, ela tem que ser passageira, porque as coisas da vida são passageiras, sabe? No Sem Filtro de hoje, de uma forma especial, eu relutei na ideia de expor isto, pois sempre achei que isso deveria ser uma luta minha, uma coisa minha, comigo mesmo e com mais ninguém, mas a realidade não se sustenta dessa forma. Eu convivo com o diagnóstico de doença de Crohn há 11 anos, não é tão rara assim, mas afeta um número pequeno de pessoas. Ela não é transmissível, as suas causas ainda são desconhecidas, apesar de apresentar alguns fatores em comum, como por exemplo o fator genético. Ela é uma das doenças inflamatórias intestinais, que é as DII, assim que são conhecidas, e ela é crônica, ou seja, ela ainda não tem uma cura disponível no mercado de medicamentos. Ela pode afetar todo o sistema digestivo, mas principalmente, e aonde me afeta mais também, o intestino delgado, no meu caso, o ilho terminal, que é um local do intestino delgado. E ela também é autoimune, ou seja, ela é causada pelo próprio sistema imunológico. Tá, mas como que ela ocorre? As células de defesa que estão presentes no intestino, elas começam a causar determinados processos inflamatórios nas camadas do intestino. Essas células de defesa que deveriam proteger, elas acabam tendo algo contrário, elas agridem o próprio organismo de alguma forma e elas acabam causando, a partir dessas inflamações, algumas complicações, como as oclusões intestinais. Devido a isso, nos períodos em que a doença ela não se encontra em remissão, que é um dos períodos que eu estou vivendo atualmente, que ela não está controlada, alguns sintomas muito característicos acabam aparecendo, como ânsias de vômitos. Já teve episódios de alguns anos atrás em que eu passei até 48 horas vomitando. E é uma coisa meio que cotidiana agora nessas semanas, então eu acabo não conseguindo me alimentar de uma forma correta porque acabo vomitando. A diarreia, as cólicas, que são coisas que nem preciso falar porque são horríveis. A fadiga intensa, que você, por mais que queira fazer as coisas, o teu organismo, um pouco por você não conseguir se alimentar da forma correta, porque ou você come e você passa mal, ou você não come e acaba passando mal também, então fica todo aquele processo e a fadiga acaba vindo junto com todo esse processo. Às vezes tem febre por causa da inflamação e, consequentemente, perda de peso, que é uma coisa porque você não se alimenta. E como que ela é controlada? Basicamente por medicamentos, tanto por imunossupressores, que são aqueles que ajudam a baixar a imunidade, fazendo com que seu organismo não tenha uma imunidade tão alta para ali causar danos, e também por anti-inflamatórios, que são os medicamentos que são usados para tratar a doença das inflamações que acabam gerando no próprio intestino. E é aí que vem a minha necessidade de querer e de ter que falar, digamos assim, sobre ela de alguma forma, porque isso vem afetando tudo aquilo que eu faço de uma forma bem significativa. O Sem Filtro é um local para expor coisas, para falar sobre coisas. E não tem como eu falar do meu corpo político, do meu corpo social, das minhas ideologias, sem meu corpo físico de alguma forma. Eu descobri com 17 anos de idade que eu tinha a doença de Crohn, fui diagnosticado aos 17 anos. Logo em seguida que eu descobri foi por causa do diagnóstico, né, da primeira cirurgia, que foi para fazer uma biópsia. E eu já comecei no ano seguinte, ali já fiz em dezembro, em janeiro, eu comecei a tomar medicação controlada para manter a doença instável de alguma forma. 2 anos mais tarde, depois desse primeiro processo, eu tive que me submeter a uma outra cirurgia ainda durante a época da faculdade de arquitetura, porque eu passei por um quadro de obstrução intestinal, porque os medicamentos não surtiram o efeito que deviam surtir. Foi aí também que eu descobri que eu tinha uma das formas um pouco mais graves da doença, porque ela tem vários níveis, então ela tem várias nuances, digamos assim, e a minha era estenosante, então ela causava essas obstruções, ela causa essas obstruções intestinais de alguma forma. Então, até alguns
tempos atrás, os meus medicamentos eles eram subsidiados pelo SUS, público, gratuito para todos, e eles acabaram não fazendo mais efeito, como eu acabei falando, porque, em especial mesalazina, que era um que eu tomava e agora acabei voltando a tomar, que ele é um anti-inflamatório. Ali por dezembro de 2018, começo de 2019, eu fiquei muito mal, então eu acabei já agora na faculdade de letras tendo que ir para o hospital, eu acabei ficando uma semana, acabei ficando meses debilitado, por causa que voltou a ficar ativa novamente a doença, aquele processo de você comer, vomitar, passar mal, ficar desnutrido e outras coisas mais, por falta de vitaminas, você não consegue se alimentar direito. E eu tive uma hospitalização, voltei para casa naquele mesmo dezembro, e em fevereiro eu acabei fazendo uma cirurgia de emergência, e foi onde foi retirado mais 2 pedaços do meu intestino, porque tinha 2 obstruções, e foi arrumado, digamos assim, né, mais 2 trechos do meu intestino delgado que não estavam muito bem por causa da situação toda que estava ocorrendo, da gravidade ali da doença. E tudo isso porque os meus medicamentos não surtiam mais efeito. Lá, durante esse processo também no hospital, eu acabei começando a tomar o infliximab, que é um dos remédios biológicos que estão disponíveis no SUS para tratamento de doença de Crohn. A gente chama eles biológicos porque eles têm uma capacidade maior de ação no organismo. Eles são das novas gerações de medicamentos para doenças inflamatórias intestinais. Após a 4ª dose, mais ou menos, da aplicação, que isso foi ao longo dos meses, então ali por uns 6 meses depois que eu fiz a 4ª dose, porque ela era intravenosa, então não precisava mais tomar uma porrada de comprimidos. Já teve uma época que eu tomei 9 comprimidos por dia. Então eu ia para o hospital, fazia intravenosamente, né, tipo aplicava por soro o medicamento por uma quantidade X de tempo, espaçado ali de tempo. Então na 4ª dose da aplicação, eu acabei tendo uma reação alérgica grave ao medicamento, depois eu descobri que eu havia criado resistência ao medicamento e eu não podia mais tomar esse medicamento. Então a única opção que o doutor me deu na época foi o vedolizumab. E foi aí que começou todo o processo com o Ministério Público. Então eu entrei com processo com o Ministério Público para o Estado conseguir subsidiar, já que ele não é disponível no SUS para a doença de Crohn. E era muito caro, ele é muito caro, ele custa em torno de uns 18 mil a ampola, então não tem nem condição de fazer um tratamento desse, porque a cada, sei lá, no começo são espaçadamente questão de 15 dias a ampola, e geralmente eu preciso de 2 ampolas, então nesse processo ao longo todo aí, até dar um espaçamento de 6 meses da dose, eu não tenho como bancar 34 mil, por exemplo, em um ano, ou nesse começo, de alguma forma assim. Aí o parecer de agora, por uns meses atrás, definitivo do Ministério Público, então foi negado, então eu não consegui esse medicamento pelo SUS. E foi então que eu tive a ideia de tentar fazer essa campanha, chamando todos os vencedores. Porque eu voltei agora a tomar, eu procurei o SUS novamente, eu consegui consulta com outro médico, ele acabou me dando mesalazina novamente para tentar, só que não surtiu efeito e nessas 3 últimas semanas eu venho tendo crises que não são muito benéficas. Então a ideia é conseguir uma consulta com um especialista em Curitiba. Eu já falei com algumas pessoas diagnosticadas com Crohn em Pato Branco e elas me falaram sobre esse especialista que atende no Hospital das Clínicas lá. Ela é especialista, essa doutorinha específica em doença de Crohn aqui no Paraná, e que conseguisse uma consulta com ela de alguma forma e depois conseguisse ver se encaminhava para conseguir o tratamento gratuito pelo SUS novamente, de alguma forma. Não adianta eu tentar, já me deram a ideia de tentar fazer uma vaquinha para financiar esse medicamento, o vedolizumab, só que não tem nem condição, porque não tem como uma viabilidade econômica de manter ele a longo prazo. Eu não posso começar o tratamento e posteriormente parar o tratamento pela metade, porque não vai surtir o efeito e vou continuar tendo crises e é dinheiro à toa gastado e não tem nem como gastar um dinheiro que eu não tenho. E eu agradeço desde já a todos que estão ajudando, os meus amigos, aos conhecidos, aos familiares, aos conhecidos dos conhecidos, aos desconhecidos. E a luta continua, pois sempre tem pelo que a gente lutar de alguma forma. E é muita mão para pouca virada. Eu continuo aqui sendo tudo e também nada, bem vinhada. E como diria Paulo Gustavo, a gente vai ser viado para sempre. E é isso que eu quero ser. Mas para mim ser viado para sempre eu preciso ter meu corpo físico. E essa luta ideológica continua pela minha luta também física, minha luta poética, minha luta para permanecer aqui de alguma forma. E hoje acho que não vou ficar falando muita besteira no final, porque não tem muito
lá quem se importa.